Eu lembro que, quando estava na faculdade, vi um livro muito diferente na prateleira da biblioteca. Eles tinham lá um exemplar do livro 50 Tons de Cinza. Se você não conhecer esse livro, durante vários anos ele foi uma febre. Muitas pessoas adoravam esse livro e liam às escondidas. Elas não queriam que ninguém mais soubesse que elas estavam lendo esse tipo de livro, sabe? Essa coisa de sacanagem. Ninguém realmente queria saber desse tipo de coisa. Ou melhor, ninguém queria que soubessem desse tipo de coisa. Mas o fato é que esse livro ficou muito popular durante muitos anos, apesar da baixa qualidade do livro e da temática não ortodoxa, vamos dizer assim. Então, é um livro ruim, por vários motivos, pelo menos na minha avaliação, mas por que que tanta gente lê esse livro que era tão ruim? E por que é que se lê livros ruins e depois se pensa, nossa, eu li esse livro, perdi meu tempo, não volta mais. E hoje a gente vai ter uma rápida discussão de por que sim vale a pena, ou melhor, pode valer a pena ler livros ruins, mas também às vezes não vale. E no final eu vou te contar por que eu acho que você deveria ler alguns livros ruins, mas com um cuidado especial. Antes de mais nada, a gente precisa definir uma coisa: o que é um livro ruim? Eu tenho a minha classificação, pela minha experiência, pela minha formação acadêmica, mas provavelmente você tem uma ideia. Se você tiver uma ideia diferente, ou se concordar com o que eu estiver dizendo aqui, bom, você pode compartilhar as suas opiniões. Esse podcast tem uma área onde você pode fazer seus comentários, tá? Mas vamos lá. Primeiro, o que é um livro ruim? Para mim, um livro ruim é um livro mal escrito. Às vezes, ele pode ser sem pé nem cabeça, o que significa que é um livro sem lógica. Mas, se a escrita for interessante, se a maneira que o autor apresenta as ideias for cativante, se for de alguma maneira um bom entretenimento, então o livro pode ser ruim nas ideias, mas bom para mim na escrita. O que acontece às vezes é que as pessoas acham que livros ruins são apenas livros que não têm pé nem cabeça. Isso também. Então, você pode perceber que a minha definição de livro ruim é mais abrangente, porque, ou melhor dizendo, ela é mais específica, porque fala apenas da qualidade da linguagem, mas é mais abrangente porque vários tipos de livros podem ser ruins, independente do assunto de que eles tratem. Vou te dar aqui um exemplo de um tipo de livro que me foi muito ruim, pelo menos na ideia, porém na execução foi muito interessante. Recentemente eu li um livro de terror chamado The Nest, que em português se traduz como O Ninho, né, que é onde nascem e crescem os animaizinhos e fica ali um foco. Aliás, se você estiver estudando português, um foco de algum tipo de animal é onde nascem muitos desses animais, a ponto de virar uma praga. Você pode ter um foco de ratos na cozinha, o que não é bom, ou um foco de baratas em algum ponto da sua casa. Hum? Então, nessa história, tinha na verdade um foco de baratas. E a história é a mais estapafúrdia o possível. É uma ilha pequena nos Estados Unidos que tem um foco de baratas radioativas que comem carne humana. Ou melhor, que comem todo tipo de carne. Né? As baratinhas comem tudo, elas são umas monstrinhas.
E no começo, quando eu li essa ideia, né, eu li a sinopse do livro, pensei, nossa, isso é muito estranho, muito esquisito. Por que que alguém ia escrever sobre baratas? Mas no decorrer da história, ou seja, durante a minha leitura daquela história, mais uma vez, no decorrer daquela história, eu fui vendo que, o autor escreveu muito bem, sim senhor. Eu vou continuar lendo. Li o livro todo em 2 dias e foi muito interessante para mim. Então, foi um livro bom, mas que não foi tão ah, aceitável para muitas pessoas, o que seria uma história ruim. Mas na leitura desse livro ruim, por assim dizer, eu aprendi muitas coisas. A primeira das coisas que eu aprendi foi a identificar o que funciona e o que não funciona numa narrativa. Quando eu estava lendo aquela história, eu percebi que algumas coisas aconteciam claramente porque o autor quis assim. Eu explico. Às vezes, alguns acontecimentos não parecem orgânicos na história, né? Você vai lendo e diz assim: isso está muito forçado. E quando você tem essa sensação, você percebe a mão do autor. Ele pesou a mão ali, ele exagerou, ele forçou a barra. E aí você vê que não está funcionando muito bem. É porque o autor tinha uma ideia na cabeça e acabou fazendo aquilo acontecer. Nesse livro específico, O Ninho, que eu li, tinha um ponto no final que realmente aconteceu porque o autor quis. Era uma personagem muito querida da história que deveria ter morrido, mas não morreu. Então não funcionou. A outra coisa boa de ler livros ruins é que você consegue reconhecer clichês, coisas que são batidas, bordões, e tudo isso, para quem estuda português, é interessante. Porque nem sempre os clichês que a gente tem em um idioma se transferem bem para o outro idioma. Um dos mais comuns, que é um clichê que até eu costumo usar, ou na verdade, uma frase batida que a gente costuma usar aqui no Brasil, é: primeiramente, gostaria de dizer que aprecio muito a oportunidade. Começar frases com primeiramente, em geral, é uma maneira batida. Aí, anote aí, tá? Vai para o seu vocabulário. Quando a gente diz que alguma coisa está batida ou surrada, isso significa que aquilo é um clichê, porque usaram aquela coisa tantas e tantas e tantas vezes que perdeu a novidade. E a outra coisa interessante é que você vai também vendo a falta de desenvolvimento dos personagens, se forem uma história ficcional, ou você vê a fraqueza dos argumentos, se for em um livro de não ficção. E um pequeno parêntese aqui, entre nós dois. Antigamente, a gente chamava os livros de não ficção de livros de variedades. Mas, por influência do mercado editorial estadunidense, a gente acabou usando o termo não ficção, porque assim fica padronizado, ou seja, tem um padrão, um standard internacional. A outra coisa de ler livros ruins, que eu acho muito positiva, é que às vezes o livro é tão ruim que é bom. Eu explico. Se você não tiver lido o livro 50 Tons de Cinza, eu li. E eu precisei ler o livro por vários motivos, mas 2 deles eram que, todo mundo estava lendo e eu precisava saber do que é que estavam discutindo, né? O que é que estavam discutindo. E o segundo motivo é que, na época, eu dava aula para adultos jovens. Então, todos eles estavam comentando esse livro e eu disse, eu tenho que entrar na conversa. Então, comecei a ler o livro 50 Tons de Cinza também. E, gente, eu tenho que dizer, eu li muitos livros divertidos, mas o livro 50 Tons de Cinza
é tão ruim que faz você rir. Primeiro, pelo tanto de clichê que a autora utiliza na escrita. Eu li os volumes dessa série, porque são 3 livros, na verdade. Eu li os livros traduzidos na época porque eu não queria comprar os livros originais. E os livros traduzidos estavam na biblioteca da minha universidade. Então, se é de graça, é muito mais fácil. Fui ler esses 3 livros e tinha uma expressão que a autora sempre usava, que era, depois de ter uma relação sexual, a personagem principal explodia em 1 milhão de pedacinhos. Era sempre isso. Aí ela tropeçou e explodiu em 1 milhão de pedacinhos. Aí ela penteou o cabelo e explodiu em 1 milhão de pedacinhos. Era tanta repetição que eu ficava, gente, eu não sei como é que isso é apreciado pelas pessoas, mas acabou que as pessoas gostaram, né? Então, muitas cenas que diziam, ai nossa, essa cena é tão emocionante, quando a personagem finalmente percebe que os traumas do passado influenciam as escolhas do presente. Né, eu estou colocando o dedo na boca para vomitar, porque é muito piegas, é muito meloso, é muito açucarado, ou é muito dramático. Bom, quando falavam isso, eu só ria, porque eu dizia, gente, a solução é tão simples. Se essa personagem for para um psicólogo ou um psiquiatra, não existe história. Está tudo resolvido. E, basicamente, a lição que eu aprendi depois de ler esses 3 livros da série 50 Tons de Cinza foi que um bom psicólogo faz muita falta. E, por fim, uma coisa muito boa, quando você lê livros ruins, você acaba descobrindo aquilo de que você gosta. Porque, por exemplo, eu não gosto de ler livros de romance romântico. Melhor dizendo, para mim não faz diferença, tanto faz. Eu posso ler um livro romântico, posso não ler um livro romântico, não muda nada no meu dia. Mas as histórias são muito previsíveis, em geral a qualidade literária é muito baixa e, sinceramente, é tudo muito falso. Então, no geral, eu não gosto de ler esse tipo de coisa. Mas como foi que eu descobri que eu não gostava de ler romances românticos? Bom, eu li 50 livros mais ou menos. Eu devo ter lido um pouco menos, tá? Talvez uns 40 e tantos, 44, 45, mas eu arredondo para 50. E eu digo isso porque eu comprei 15 livros de uma vez e depois comprei mais 15 e aí fui comprando mais alguns. E eu li tudo isso para dizer, eu realmente não gosto disso. Eu entendo, eu posso escrever, que inclusive está nos livros que eu escrevi com o nosso Guedes, que é o nosso escritor comissionado da escola também. Né? Então, eu entendo a estrutura de um romance de, assim, amor, mas não me interessa. Então, de tanto ler livros ruins, você acaba descobrindo que talvez você goste de um deles. E pode revelar também ideias muito boas em uma execução ruim. Te dou um exemplo. Tem um livro de uma autora americana chamada Nora Roberts. O livro dela é bem escrito, isso eu tenho que dizer, e bem traduzido também. E tem uma ideia interessante na história, que é uma pessoa que persegue a personagem principal, né? Ele persegue a protagonista, porque ele é um fã, ele é um adorador dessa pessoa. E essa é uma execução que não ficou tão boa quanto no livro do Stephen King, que se chama Louca Obsessão, em português, e Misery, em inglês. Então você vai vendo como é que diferentes autores executam a mesma ideia. Em alguns muito bem, em outros não tanto. E é uma boa ideia
especialmente se você gostar de contar as suas próprias histórias. Não precisa nem você escrever, basta você querer contar as suas histórias. Aí é só você pensar em como outras pessoas fizeram isso e você vai ter também a sua própria ideia. Tá, tudo bem. Isso pode ser uma coisa boa, né? Ler livros ruins pode ser uma coisa boa, mas pode também ser uma coisa ruim. Vou te dar aqui algumas razões do que por que pode ser ruim. Primeiro, o tempo de nós todos é limitado. Quando a gente se acorda pela primeira vez no planeta Terra, tem um reloginho na nossa cabeça e a gente nunca sabe quando é que esse relógio vai parar de bater. Então, a gente não pode perder o tempo precioso e sagrado que nós temos com bobagens. Então, ler um livro ruim até o fim pode ser um desperdício, especialmente se a experiência estiver sendo excruciante, uma experiência torturante. Então, pode ser uma coisa ruim, né? Então, você pode pensar, olha, eu estou lendo esse livro, mas ele é muito ruim e eu não estou aprendendo nada. O que é que eu poderia estar lendo ou fazendo no lugar disso? E aí você vai encontrar uma coisa melhor. Tem algumas pessoas que são mais comprometidas com a leitura. Então elas começam a ler um livro e não abandonam. Olha, se você for desse tipo de gente, eu vou te dar uma dica. Abandone. A coisa que eu mais faço hoje em dia é abandonar livros ruins. O meu azar, ou seja, a minha falta de sorte, é que todos os livros que me recomendam são muito bons. Então, eu fico com uma lista de leitura bem ampla, porque são todos muito bons, são todos muito legais. Segundo, ler um livro ruim pode desmotivar, especialmente se você estiver lendo em português para aprender o idioma. Especialmente se você não tiver com uma fluência muito boa, um livro mal escrito ou um livro com ideias idiotas pode desanimar. No final das contas, se forçar a ler esse livro vai apenas afastar você da leitura. Então, talvez não seja uma coisa muito boa. E no futuro você vai ficar com aquele trauma de eu não vou ler em português porque, primeiro, é muito chato e, dois, é muito difícil. Eu vou aqui vender o meu peixe, né? Como você sabe, eu produzo livros de português brasileiro de ficção, então são histórias mesmo, não é coisa didática do tipo, o João encontrou a Maria e a Maria perguntou, oi João, tudo bem com você? Não, é história mesmo que você leria no seu idioma, tá? E você pode encontrar esses livros ou no link que tem a transcrição desse podcast que eu estou gravando, ou então em outro lugar na Amazon, né, que você vai encontrar lá. E um último problema, ou melhor, os outros dois últimos problemas de ler livros ruins é que pode reforçar maus hábitos, especialmente se você não tiver um nível de português bom ou se você não tiver um espírito crítico na hora da leitura. Te dou dois exemplos. Primeiro, eu vejo muitos livros publicados na Amazon e muitos livros autopublicados. Eu acho muito interessante, muito legal que as pessoas queiram escrever, mas eu não acho que todo mundo deveria poder publicar tão facilmente. Por quê? Muitas pessoas publicam da maneira mais barata possível, que é escreve no computador e manda para a internet. Elas não revisam, elas não leem de novo, elas não olham e os livros saem com tantos erros. Eu não vou dar nomes porque não convém dar nomes aos bois. E quando você dá nome ao boi, ou melhor, no plural, dar nomes aos bois, isso significa dizer quem são os culpados, dar o nome das pessoas culpadas. Eu não vou dar nome aos bois porque não me interessa, mas eu já vi livros de professores de português com tantos erros que eu disse, não, gente, um erro de digitação, tudo bem. Agora, um erro de gramática, não acho que seja a melhor coisa, não.
Então, você pode acabar tendo esse problema. E o último problema aqui é que alguns livros não são só ruins, eles são nocivos. E uma coisa nociva é uma coisa prejudicial, é uma coisa perigosa, é uma coisa venenosa. Tem certos livros, mas eu não vou dizer aqui quais são, mas eu li muitos livros que depois de terminar de ler o livro, eu pensei, se eu fosse uma pessoa de mente mais fraca, muito provavelmente eu mataria alguém, eu faria alguma coisa ruim por causa desse livro. Então, é bom saber que alguns livros são nocivos, especialmente se a gente não souber identificar com um espírito crítico o que está acontecendo ali. No fim das contas, vale a pena ler livros ruins? Vale, mas só se você tiver um propósito específico. Se você escrever livros e quiser aprender ou se divertir de forma consciente, vá fundo. E a expressão vá fundo é uma maneira de dizer pode ir, faça isso, é uma coisa boa, continue. Mas se o livro estiver te desmotivando ou tomando tempo que você poderia usar melhor, não tenha medo de largar o livro. Jogue o livro fora, ele não serve de nada. E você pode usar livros ruins como ferramenta e não como hábito. É como comer comida de fast food, né? Essas porcarias. Você não vai se alimentar delas principalmente. Pelo menos, espero, tá? Você vai comer uma vez ou outra só para sair da dieta. Mas, no geral, você vai comer uma refeição nutritiva e saborosa. Então, você já leu algum livro que todo mundo odiou, mas que você mesmo ou você mesma aprendeu algo com ele? Ou já abandonou um livro ruim sem olhar para trás? Eu quero que você comente, né, se você estiver escutando isso no Spotify ou no YouTube, tem um espaço para comentário. E se você tiver curtido esta discussão do português cultural, ela é um pouco diferente do que a gente normalmente fala, né? Porque a gente fala mais de cultura brasileira. Mas, gente, eu estava com isso no peito. Eu precisava botar para fora. Ou seja, eu precisava compartilhar com todo mundo. Me diga o que é que você acha desse formato também, porque de vez em quando, para facilitar o meu trabalho, eu vou fazer essas discussões mais simples, mas mais abertas também. Um abraço para você e que você tenha uma excelente semana. E agora, uma pequena historinha sobre um livro ruim que me assombrou durante muitos anos. No ensino médio, aqui no Brasil, quando os estudantes têm ali entre 14 e 17 anos, 18 às vezes também. No ensino médio, a gente tem que ler alguns livros que são obrigatórios. E antigamente, a gente precisava ler mais, porque muitos desses livros caíam no vestibular. Ou seja, quando você fazia o exame de admissão da universidade, tinha que ter lido alguns livros para poder responder às perguntas. Se não tivesse lido, né, o problema é o seu. E eu lembro que no ensino médio, o professor do segundo ano fez a gente ler um livro chamado Iracema, do escritor brasileiro José de Alencar. Esse escritor era cearense, eu sou cearense, então era uma obrigação a gente conhecer essa obra. Além de ler o livro, a gente também precisava fazer uma encenação, ou seja, precisava transformar a história em uma peça de teatro. Então, foi problema por cima de problema. Primeiro porque o livro usa uma linguagem completamente arcaica. Eu acho que para a época era uma boa, mas para o dia em que eu era estudante, não. Era super mal escrito, era uma chatice. Dava vontade de arrancar os cabelos. Era horrível. Mas, além disso, a gente tinha que entender a história e transformar em um teatro. A história era sobre os portugueses e os indígenas e a formação da brasileirice. É um pouco abstrato, eu admito. Então, a gente fez essa peça de teatro
Só que os atores não queriam participar, ninguém queria conversar sobre a história e ninguém tinha lido o livro. Então foi trauma por cima de trauma, por cima de trauma. Quando eu acabei o ensino médio, eu prometi que nunca mais queria ver esse livro. Eis que, 20 anos depois, eu estava na universidade, 20? 15 anos, na verdade. 15 anos depois eu estava na universidade e o professor disse que a gente tinha que ler o livro Iracema. Li o livro Iracema e eu tenho que confessar, foi um dos melhores livros que eu já tinha lido na minha vida. Eu chorei pra caramba porque a história é triste, ela dói o coração. Mas não era nada do que eu tinha lido quando eu tinha 15, 16 anos. Então, os livros podem ser ruins também na época. Eu sou um grande proponente da ideia de dar uma segunda chance a um livro. Então, se você tiver lido um livro que parecia muito chato, muito ruim, tente voltar para ele em outro momento. Tenho certeza de que vai ser diferente. Oi, muito obrigado por ouvir esse episódio até o final. Eu sou o Eli e eu agradeço muito o seu apoio. Se você tiver tempo e puder, por favor, deixe uma avaliação sobre esse podcast na plataforma que você escuta o podcast. Claro, nem todas as plataformas podem fazer isso. Se a sua não puder, não tem problema. Continue ouvindo, mande suas mensagens e a gente se vê por aqui.